O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Não existem resíduos industriais, mas sim falta de conhecimento ou vontade em utilizar estes valiosos materiais. Resíduos só são problema quando manejados ou descartados de forma inadequada. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos apresenta conceitos e propostas para os mais diversos setores da economia, todos caminhando para o crescimento com desenvolvimento sustentável e com o devido manejo de resíduos industriais. Em seu artigo 13, a Política Nacional de Resíduos Sólidos define resíduos industriais como aqueles gerados no processo de produção e instalação industrial. Entre estes resíduos industriais, existe grande quantidade de material tóxico que necessita de tratamento adequado devido ao seu alto potencial de impacto ambiental e à saúde. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é um documento jurídico que foi sancionado em 2010 e que está estabelecida em princípios e objetivos. Esses princípios e objetivos são muito claros, são muito específicos e está fundamentado com a ênfase à logística reversa e à responsabilidade compartilhada. Ela envolve o âmbito federal, estadual, municipal, envolve as indústrias, envolve todo o ambiente urbano, ou seja, toda a população, toda a sociedade está envolvida nessa política nacional. Então, de certa forma, é uma política que está diretamente ligada à política de saneamento básico, à educação ambiental e, inclusive, a política de mudanças climáticas. Os resíduos podem estar em estado sólido, semissólido e gasoso. Cada um deles necessita de tratamento específico. A destinação pode ser interna, quando se passa por tratamento na própria geradora, ou externa, quando destinada a locais adequados por uma terceira empresa. A grande questão é pensar em inovação, em como reutilizar os resíduos para que voltem para a cadeia produtiva como insumos. Eu chamo o resíduo sólido industrial de um coproduto, porque, na verdade, uma indústria, ela gera muitos tipos de resíduos. Então, ela gera muitos tipos de resíduo proveniente de metal, de plástico, de papel, de vidro, de madeira. E aí depois tem também a geração do lodo, que é proveniente do efluente ou dos efluentes. Então, dependendo o tipo de indústria, vou pegar duas classes de indústria, a indústria automotiva ou a indústria de celulose e papel. Então, numa indústria automotiva, vai ter mais de um tipo de efluente, porque tem vários processos pelos quais aquela peça automotiva vai passar. Então, cada tipo de efluente vai receber um tipo de tratamento químico específico. Esse tratamento vai gerar um determinado tipo de lodo que vai ter características também diferentes. Então, a indústria, por si só, ela gera muitos tipos de resíduos, o resíduo físico, esse como eu citei, e o resíduo de lodo. O adequado gerenciamento dos resíduos sólidos industriais tem ligação com a expansão da infraestrutura econômica e social do país. A Política Nacional de Resíduos Sólidos obriga as indústrias a optarem entre a redução, o reuso ou a reciclagem dos resíduos. Eu já trabalho na área de utilização de resíduos quase 50 anos. E cada vez eu tenho certeza que não existe resíduos industriais municipais, existe só falta de conhecimento ou depois falta de vantagem aproveitar muito rápido e com grandíssimo lucro e ambiental e econômico, resultados destas pesquisas.
Quando nós dizemos que o resíduo da indústria ele não é um lixo, ele é um coproduto, bom, primeiro que a indústria ela já pagou antes por aquele processamento que depois se tornou um material que vai ser descartado para um destino adequado. Então, quando nós dizemos coproduto, é porque ele pode ser utilizado tanto para a cogeração de energia, a energia alternativa, que hoje nós temos uma necessidade muito grande, tanto a nível de país quanto a nível de mundo, como também ele pode ser desenvolvido novos materiais. Então, a importância de que haja uma interligação entre as empresas. Aquilo que é resíduo para uma é matéria-prima para um outro ciclo produtivo. É uma simbiose industrial. Na questão da infraestrutura, um dos resultados de pesquisa demonstra que resíduos da indústria siderúrgica, as escórias não ferrosas, podem ser utilizadas como base de estradas e aeroportos. A pesquisa foi aplicada na Rússia para a construção de bases militares. No comparativo entre a estrutura normal e a com resíduos, o acréscimo destes materiais aumentou a resistência mecânica e hidráulica, além do custo de construção ter reduzido em 25 vezes. Minha dissertação de tese de PhD na Universidade de Moscou foi na área de aproveitamento de cinza de xisto bituminoso. Sim. E eu usava esta cinza como matéria ligante de tipo cimento para fortalecer solos naturais e para substituir na construção de estradas e aeroportos, construir 2 camadas mais caros, areia e em cima agregados britados. Recebeu muito bons resultados no laboratório da universidade e necessário aproveitar, porque na Rússia ou na antiga União Soviética existe lei que se este trabalho não é só teórico, não fundamental, para a defesa, é necessário aproveitar isto no nível industrial. E eu buscava onde ir, tendo contato com militares, ele falava que é possível construir este aeroporto na fronteira entre a União Soviética e Polônia. Esta pista foi construída e tudo já infraestrutura para entrar nesta pista, para sair, etc. Nós construímos muito rápido, também com tropas militares de construtores, engenheiros. E depois eu queria pesquisar na prática como a resistência deles, depois de 1 ano, por 2 anos, isso também é necessário para a documentação, para a defesa. Existem 3 conceitos que fazem parte do gerenciamento de resíduos. É a logística reversa, a responsabilidade compartilhada e a inovação. A logística reversa é o conjunto de ações que prevê a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento. Nós precisamos trabalhar em parceria, nós precisamos trabalhar conjuntamente com as indústrias. A universidade, ela detém o conhecimento. A educação é uma vertente para as mudanças. Então é muito importante essa parceria entre as indústrias e os centros de pesquisa. Nós temos centros de excelência na Universidade Federal, na tecnologia, na biotecnologia, e precisamos aproveitar e buscar uma aproximação com a demanda do setor produtivo e trabalharmos conjuntamente. Isso vai gerar uma responsabilidade compartilhada para a logística reversa, por parte da indústria, por parte dos centros de pesquisa e por parte do município. Então, quando começamos a trabalhar juntos, nós estamos gerando inovação. O Brasil precisa de inovação, o Brasil precisa de novas patentes, de mais seriedade nesses trabalhos. Na verdade, a indústria, ela já investiu naqueles produtos. Então, sai muito caro se esse material for mandado para um aterro industrial, porque está se mandando matéria-prima para o aterro. Na área da inovação, o esforço é para a otimização e a redução da matéria-prima. Uma das alternativas é a utilização de materiais renováveis ou recicláveis, que podem melhorar a eficiência energética e reduzir o descarte.
Então, o desenvolvimento de um processo usando um resíduo envolve muitas vezes, para reduzir o custo, a necessidade de utilizar um segundo resíduo. Em vez de utilizar uma matéria-prima virgem, nova, eu uso um resíduo de um outro processo. Então, quando eu componho o projeto, o processo, usando resíduos de vários setores, eu tenho uma redução significativa do custo dele. E isso viabiliza, digamos assim, o desenvolvimento de uma tecnologia sustentável e com redução de impacto ambiental bastante significativo. Tecnologicamente viável, economicamente viável, então comercialmente viável. O grande impasse nas pesquisas com resíduos sólidos é a responsabilidade compartilhada, que diz que o gerador é responsável por aquele material até o fim de sua vida útil. A tendência de você desenvolver um processo onde ele seja totalmente sustentável, né, isso seria o ideal. Agora existem alguns custos, né? Tudo tem um custo. Um dos problemas que existe na hora de você, digamos assim, conseguir um projeto, né, convencer um empresário ou algum órgão de financiamento a adotar uma tecnologia, é a determinação e avaliação desse custo. Quando eu defino o custo, eu estou falando do custo energético, eu estou falando de custo de reativos químicos, mas normalmente eu esqueço de colocar como custo negativo o retorno da parte de redução do impacto ambiental, de redução de problemas de saúde, né? Redução do impacto no SUS, que alguns processos geram uma demanda de SUS muito elevada por problemas de pulmão e outras coisas. Então, esse custo tem que ser avaliado de forma global. Eu tenho um processo em que no final tenha a necessidade de fazer uma disposição final de um resíduo, pode até ter um custo relativamente interessante, mas eu estou ocupando uma área ambiental, eu estou ocupando uma área de disposição. Existe um risco de contaminação. E esse risco de contaminação, ele tem que ser levado em conta nos custos. Então, o custo, ele é global. Você tem que definir melhor o custo. Outro resíduo que necessita de cuidados especiais é o agroindustrial e pecuário. Muitas vezes as lavouras utilizam agrotóxicos, fertilizantes, produtos químicos que, se manejados e descartados de forma irregular, podem contaminar os lençóis freáticos, assim como os dejetos dos animais que podem contaminar o solo. Aqui no Paraná, uma iniciativa está em andamento para amenizar os efeitos da suinocultura. Vou pegar um exemplo de uma cidade no oeste do Paraná, onde vivem ali 4.000 pessoas. No entanto, por ser uma região agrícola, agroindustrial, tem tanto a produção da agricultura quanto da pecuária, rebanhos de bovinos, principalmente de suínos e de aves. Então, nesse município de 4.000 pessoas, existem uma criação de mais de 100.000 suínos. Esse rebanho de suínos, via de regra, está gerando indejetos, efluentes, que correspondem como se fosse mais de 400.000 pessoas. Então, nós estamos aqui falando da mais difusa e mais perigosa das poluições orgânicas para o solo, para o lençol freático, para os rios. Esse material, ele tem que receber um tratamento adequado. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses e parabenizar a Itaipu, do lado brasileiro, a Superintendência de Energias Renováveis, que vem fazendo um trabalho de excelência naquela região, que é o aproveitamento desses dejetos para a geração de biogás. A geração de energia é um problema sério, não só no país, nos países. Então, nós precisamos ver
esse tipo de resíduo orgânico como uma solução imediata. Então, a produção de biogás, ela vem exatamente da reciclagem desse tipo de frações orgânicas. O trabalho com resíduos pode trazer resultados interessantes e lucrativos. Por ser uma matéria-prima barata, o custo final do produto com resíduos é reduzido, além de contribuir com o social no quesito de geração de novos empregos e no ambiental com uma indústria mais limpa. Nós sólidos, todos os tipos de resíduos, todos eles criam problema de diferente nível, ou contaminação mecânica, ou ainda químico. Nesta causa vai contaminar solo, ar, vai influir na saúde de pessoas, vai contaminar águas subterrâneas, porque o Brasil tem grande orgulho, você tem a maior reserva do mundo de águas doces subterrâneas. Mas eu tenho grande dúvida sobre o verdadeiro, ele continua a ser doces, limpos, que é possível aproveitar ou não. Porque na superfície, perto de muitas fábricas, eu vi grandíssimos aterros sanitários de resíduos deles. Como exemplo, na São Paulo, eu vi uma fábrica que tem mais ou menos 60 milhões de toneladas de rejeito extremamente alcalino, pH 13. Pode imaginar o que acontece depois de chuvas com águas. Claro que é tudo entrando no solo, de solo abaixo, e claro que contamina grandíssima quantidade. Essa é só uma indústria, fertilizantes. Existem milhares destes tipos de outras indústrias. Se o Brasil não quer já acabar com sua riqueza natural, é necessário muito rápido aproveitar estes tipos de resíduos como matéria-prima. Só vai misturar ele com dois tipos de resíduos, compactar, pronto. Muito barato e muito lucrativo. E todas as empresas do mundo que aproveitam esta coisa, mais rápido cresce a riqueza dessas empresas. Eu gostaria aqui de citar um exemplo específico de alguns países na Europa, mais especificamente ali na região dos países nórdicos, na Suécia. Na cidade de Borås, eles geram uma média de 200 toneladas de resíduo por dia. O material reciclável vai para uma usina de reciclagem, onde se converte em novos materiais. Os resíduos de fração orgânica são enviados para o processamento em tratamento biológico, onde se converte em produção de biogás. E os não recicláveis são enviados para um outro processo térmico para geração de energia, geração de calor. A população, ela já está educada nesse sentido, ou seja, houve um poder de decisão daquela população em querer mudar aquela realidade e fazer com que resíduo não seja resíduo e sim matéria-prima para desenvolver novos produtos. Com isso, eles têm um desconto de 50% na sua conta de energia e de 20% a menos no transporte público. Isso é vantagem. O petróleo é considerado ouro preto. Seu alto valor comercial e político é estratégico e alvo de pesquisas nas mais diversas áreas, entre elas o resíduo da indústria petroleira. Durante o processo de extração, o petróleo elimina um mineral chamado terras raras. Ele é estratégico devido ao seu alto potencial energético. Hoje a China domina a tecnologia de reativação desse minério, mas encontrar alternativas de reativação dessa substância se faz necessário. Com a área de petróleo, nós temos trabalhado ultimamente com a parte de catalisadores, usados no processo de craqueamento ou de quebra, né, do petróleo. E com o tempo eles vão perdendo a atividade. Essa atividade ela é garantida um pouco usando terras raras e esse catalisador, com o tempo, ele absorve metais que estão no próprio petróleo. O petróleo é uma fonte de metais. Então, vanádio, níquel, que acaba gerando o que chama-se de envenenamento desse catalisador. Uma vez envenenado, esse catalisador ele vai, a princípio, para a disposição final. Só que ele é classe 1. E ele tem muitas terras raras. Então, nós temos desenvolvido projetos no sentido de recuperar as terras raras. Hoje, nós já conseguimos recuperar algo em torno de 85% das terras raras de um catalisador equilibrado, né, que é esse catalisador que iria para a disposição final. E conseguimos reativar parte desse catalisador, quer dizer,
fazer com que ele possa ser utilizado ainda mais um tempo no processo de craqueamento. Você acaba tendo como produto final do teu processo um alumínio silicato que você pode usar no concreto, é um material inerte. Nós usamos uma metodologia que no Brasil ninguém utiliza. Alguns grupos começaram a utilizar. No Nordeste tem um grupo que usa, que chama-se remediação eletrocinética. Na realidade, nós usamos o campo elétrico para auxiliar a remoção dos íons e elementos que estão ligados, química ou adsorvidos quimicamente ou fisicamente nos catalisadores. O campo elétrico para nós funciona como uma mão que ajuda a puxar esses elementos. Então esse processo é um processo que consome a princípio energia, mas quando nós falamos de campo elétrico, nós não estamos falando de corrente elétrica. Então o campo elétrico envolve aplicação de potencial. E o nosso processo, nós fazemos um desenvolvimento para que não ocorra consumo de corrente elétrica. Então quando você fala campo elétrico, sem corrente elétrica, você não tem consumo energético. Então eu aplico campos na ordem de 10 volts, não muito alto, e eu consigo, com esse campo e uma pequena quantidade, utilizando um pouco de reativos químicos, desmobilizar, retirar os íons que estão ligados na superfície do catalisador, tiro ele para a solução e recupero ele em outro sistema. Os mais variados tipos de resíduos podem ser reaproveitados, como o lodo industrial. Proveniente de tratamento químico de saneamento, o lodo pode virar tijolo. Nós temos, ao longo desses últimos 10 anos, desenvolvido pesquisas em vários setores industriais. O setor de automotiva tem um resíduo muito característico, que é o resíduo de pintura dos carros, que é um lodo de processo de tratamento. Nós já desenvolvemos todo um processo, junto com o professor Bicévola, para incorporação em cerâmicas vermelhas. Esse resíduo, na realidade, ele entra como um aditivo do processo. Então, você ter um resíduo processado previamente, com outros resíduos de outros setores, como o de vidros, né, que é um problema também. Nós usamos pó de vidro bem fino, fazemos uma composição desse resíduo e ele entra aí em torno de 5% no máximo, não mais do que isso, na massa de uma cerâmica vermelha. E o resultado que nós obtivemos foi redução aí de 100 graus na temperatura de queima da cerâmica, quer dizer, com potencial de economia energética, e a melhoria de 50% nas propriedades mecânicas do material, das cerâmicas, tijolos, telhas. Isso foi um resíduo específico. Nós também temos trabalhado com resíduos de processamento de água, de tratamento de água, onde você tem aí um resíduo muito ligado à parte de alumínio. Esse resíduo ele tem propriedades muito boas também para a parte de fabricação de pavers, de substrato de base de estradas e tijolos também, né? A areia e escória de fundição proveniente da construção de máquinas gera um resíduo excedente que, se colocado em um monte durante um ano, teria altura de 166 metros. Só nos últimos 20 anos, se colocássemos em montes, seriam aproximadamente 452 metros e um passivo estimado em 30 milhões de metros cúbicos. Pela alta resistência, a areia surge como um excelente componente para as bases de cerâmicas. Mesma coisa, não, claro, nossa tecnologia é mais parecida. Misturamos 2, 3 tipos de resíduos, damos água, quantidade já que calculamos, compactamos e o material praticamente pronto para o tratamento. 1, 2 dias fica nas prateleiras da fábrica e podemos já vender sem problemas. Outro resíduo utilizado como matéria-prima de pesquisa é o lodo da dragagem de portos. Quando um porto é dragado, normalmente os resíduos são despejados em pontos no alto mar, prejudicando assim o ecossistema marinho. Para nós, muito fácil aproveitar esses resíduos porque tem grande base de conhecimento. E muito rápido recebeu muito bons resultados. Mas, até este momento, portos não têm interesse. E outro lado, para mim é muito estranho, porque existe legislação internacional que não permite contaminar águas de mares, oceanos. Sim. E em 2009 eu vi na literatura oficial do Brasil, foi dragada 80 milhões de toneladas, metros cúbicos deste lodo de sedimentos. Recebemos 7 bilhões.
E se cada tonelada, a custo dele, transportação ida e volta, é real, isso significa 6 bilhões de reais. Perde só para a transportação. Todos nós buscamos hoje qualidade de vida, todos nós almejamos por uma cidade inteligente, uma cidade sustentável. Mas como que eu conceituo essa cidade sustentável? É aquela cidade que reaproveita, que reutiliza os seus recursos, reduzindo o custo e o gasto de água, de energia e de outros materiais. Então, uma cidade sustentável é uma cidade que sabe como administrar, como gerenciar os seus recursos, no caso dos resíduos sólidos, seja a nível de origem industrial, seja o resíduo sólido urbano, seja o resíduo do meio rural. Então, isso é ser sustentável, é o reaproveitamento desses materiais de maneira que se recupere outros recursos.